grande destaque dessa semana, desses dias, obviamente, a CPI da Covid-19. As pressões do governo federal contra os senadores vai no sentido de retirada das assinaturas 37 necessárias para a instauração da CPI, que foi conseguido já. Há uma pressão muito grande que o diálogo gravado do presidente Bolsonaro com o senador Cajuru exemplificam. De um lado, o diálogo gravado é um tiro no pé, na medida em que revela certas coisas, como o presidente da Pfizer ter esperado 10 horas por uma audiência que nunca houve, oferecendo as vacinas ainda no ano passado. De outro lado, as apurações de responsabilidade de uma CPI nunca se sabe como termina, embora saiba-se perfeitamente como começa. A concretização de responsabilidades por parte do governo federal está explícita no regimento interno do Senado, onde, no artigo 146, está explícito que uma CPI do Senado diz respeito aos atos da União. Resta pequenas dúvidas doutrinárias a respeito do envolvimento eventual de governos estaduais e municipais. Talvez isso só seja possível através do exame pertinente dos repasses federais a essas unidades federativas. De qualquer forma, a CPI pode resultar em decisões bastante drásticas, como foi aquela CPI do Judiciário que acabou instruindo a cassação do senador Luiz Estevão, do Distrito Federal, no caso do Judiciário de São Paulo, na construção do Palácio de Justiça do Trabalho do famoso juiz Nicolau. Pode também ocasionar cassação de mandatos, como foi o caso de Roberto Jefferson e Zé Dirceu, na CPI dos Correios e do Mensalão. Tudo isso pode acontecer, como pode acontecer coisa nenhuma, sendo que o principal alvo imediato da CPI passa a ser a administração da saúde pelo ex-ministro Pazuello, que, sem dúvida, será um centro de atração nas atividades dos senadores. De qualquer forma, uma conclusão se tira, que o destempero das autoridades que serão envolvidas dos trabalhos, dos trâmites da CPI, podem causar resultados inesperados, assim como revela a gravação do presidente com o senador Cajuru. Aliás, a reação do Partido Cidadania foi imediata e Cajuru já está fora do partido, anunciadamente. A reforma política, de outro lado, tramita na Câmara através de vários projetos, inclusive com a assistência de mais de 100 especialistas convocados pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, na constituição de uma comissão de estudiosos da questão. Aparentemente, há um consenso de que o distritão não será homologado, ou seja, não serão os mais votados os eleitos, e sim continuará existindo os critérios da eleição proporcional atuais. De outro lado, também parece consenso que haverá volta do financiamento de campanhas eleitorais por parte de empresas e principalmente bancos. Se cogita de uma limitação que seria R$200 mil por CNPJ. De qualquer forma, seria um regresso sobre a atual legislação que controla os financiamentos por via pública das campanhas eleitorais e fundamentação dos partidos políticos. De outro lado, o governo reativou as privatizações. 22 aeroportos, portos e estradas foram privatizadas semana passada com a outorga de alguns bilhões de reais.
significa que o governo retoma a pauta das privatizações, bastante controversa, mas retomada nesse momento. De outro lado, é destacar o desinvestimento contínuo da Petrobras, que semana passada saiu de mais um parque eólico à custa de poucos milhares de reais. De outro lado, o orçamento de 2021 continua com impasse, sendo que não se sabe onde vão acomodar 16 bilhões de reais de emendas parlamentares. O impasse vem de que alguns cortes foram feitos preliminarmente nas despesas obrigatórias, principalmente previdência, saúde e educação, e isso é um impasse que terá sido resolvido pelo governo e pelo legislativo até 22 de abril. Destaque-se ainda, finalmente, a medida liminar da ministra Rosa Weber, refutando alguns decretos sobre o controle de armas promulgado pelo presidente Jair Bolsonaro no dia de hoje. Vamos ver no que vai dar com a manifestação do plenário sobre a matéria. É isso aí.